Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 6 de setembro de 2023 e o título é Um Resgate de Cura. Vivemos cercados de tanta tecnologia, tanta comodidade e inúmeras facilidades. E chega a ser insano descobrir que o que mais precisamos, ela não nos pode dar. Talvez tenha sido necessário esse pseudo-avanço para valorizarmos a riqueza que a vida com mais simplicidade e menos velocidade nos propiciava. Hoje temos portões eletrônicos, câmeras de segurança, carros ultramodernos e velozes, até mesmo blindados, e um medo que nos acompanha a cada passo. Eu trocaria tudo isso pelas cadeiras na calçada, as portas abertas o tempo todo, com acesso liberado aos vizinhos e amigos, cuja única senha era o jargão: "Ô de casa, posso entrar?", seguido por conversas acolhedoras e curativas, acompanhadas de um café passado na hora, bolo quentinho e às vezes o simples e delicioso bolinho de chuva. As vovós e seus chás milagrosos tinham uma receita para cada situação, e muitas vezes o benzimento completava o tratamento. Atualmente nos submetemos à ciência, às criações da indústria farmacêutica e nos tornamos dependentes de uma fórmula atrás de outra, aceitando pacificamente seus efeitos colaterais como se fossem um pequeno ônus pelos benefícios prometidos. Benefícios? Será mesmo? E para quem? Essa reflexão deixo a cada um. Assim como muitos, estou fazendo o caminho de volta, não como retrocesso, mas como resultado de muitas descobertas e como um verdadeiro resgate. Vejo hoje também muitos médicos, enfim, entendendo e cumprindo sua verdadeira missão. A medicina não é feita de pílulas, mas sim por pessoas cuidando de pessoas. Por seres humanos que olham o outro ser humano como um todo. Não ouvem apenas os seus sintomas, mas buscam as causas escondidas em suas almas. Essa é a verdadeira medicina, o acolhimento verdadeiro que somente curadores legítimos podem oferecer. O curador nem sempre tem diploma, até porque para as doenças da alma não existem medicamentos eficazes. E já se sabe que os processos físicos sempre são expurgos de processos internos. A medicina só será eficaz quando entender e se dedicar mais às causas do que aos sintomas. Acredito que os controladores de todo esse império da ciência sabem disso e não têm o menor interesse em investir nisso. Afinal, o que lucrariam com a saúde plena? O trabalho, como sempre, é individual, cada um recebendo de acordo com suas escolhas e merecimento. Mas é bom perceber que muitos olhos estão se abrindo e se voltando para as coisas essenciais da vida, descobrindo o arsenal curativo dentro de cada um de nós e aprendendo a usar todo o potencial existente na natureza e disponibilizado a nós pelo próprio Criador. A viagem tem sido desgastante, mas a bagagem está se enchendo de sabedoria. E essa bagagem não pesa, pois os supérfluos estão sendo deixados pelo caminho. Corremos o mundo para descobrir que o melhor lugar, as respostas que tanto buscávamos, estavam o tempo todo, tão pertinho, dentro de nós. E a paz que essa certeza nos proporciona é, sem dúvida, o remédio mais eficaz para todos os males. A cura está em nós. Vamos lá. Eu já falei várias vezes, né, em outros textos, né, dessas mudanças que eu fiz na minha vida, realmente de fazer esse caminho de volta, né, para o simples. E aqui eu falo, acho que vai ser uma coisa que vai trazer muitas memórias afetivas para várias pessoas, né, que acompanham aqui, que o pessoal é mais velho até, que vai lembrar, né, do tempo, assim, na minha infância, e acho que na de muitos de vocês, a gente viveu aquela coisa
da proximidade, né, com os vizinhos. A gente não tinha medo, a gente vivia numa época de muito mais segurança. Então, eu lembro que as portas ficavam abertas o dia inteiro, a criançada brincava na rua, então ficava aquele entra e sai, e os vizinhos às vezes, né, chegavam, ou amigos chegavam e falavam, ô de casa, porque a porta estava sempre aberta, posso entrar? E aí, e tinha que realmente a gente tinha aquele hábito de reunir a mesa no café da tarde, né? Que hoje a gente acha que nem para mais para tomar café da tarde. Antigamente tinha aquele café da tarde que as nossas avós gostavam de fazer, as nossas mães, e fazia aquele café, e fazia bolo, e tinha pão com manteiga, e tinha bolinho de chuva, que é uma coisa assim que eu amo até hoje. É uma coisa tão simples, né? Mas era delicioso. E, inclusive, na gravidez da minha filha, eu lembro que eu tive muita vontade de comer bolinho de chuva. E aí fizeram para mim, né? Porque, sabe, aquela coisa de desejo de grávida, né? Não pode negar. E eu lembro que a minha vontade foi de comer. Era engraçado, eu tive só vontade de coisas simples, né? Era bolinho de chuva, pão com ovo, as coisas, né? Mas acho que é porque justamente tem essa memória afetiva, né? E realmente a gravidez é um momento que a gente está assim muito emotivo, né? As coisas mexem com a gente, então acho que a gente traz, né, muito essa carga, essas memórias, né? Cheia de acolhimento. Então, e também antigamente as avós tinham aquela coisa, né, de você de cuidar, de ter chazinho para tudo, de ter compressa, de ter fazia aquelas misturas, eu lembro que fazia com cânfora, com tudo para machucados, assim, e eram coisas que funcionavam, porque se a gente for parar para pensar, mesmo os medicamentos de hoje em dia, qual é o princípio ativo de muitos deles? São as plantas. Só que é crescido de um monte de química ali, que conserta uma coisa e acaba estragando outra. E eu estou vendo assim, hoje com a questão de estar crescendo, né, a medicina integrativa e mesmo as terapias holísticas, né, que acho que uma complementa a outra, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu lembro de que se falava que a ciência e a espiritualidade, elas nunca deveriam andar separadas, que a evolução chegaria quando elas descobrissem que elas tinham muito a ver, né? Que uma cresceria ligada à outra. Então, hoje a gente vê médicos que cuidam também, estão entendendo que o lado espiritual é importante no processo de cura, né? E que muitas doenças, elas são criadas a partir de processos emocionais. Já tem muitos estudos, inclusive, né, que a mágoa, né, causa aquela doença muito triste aí, né, que acaba afetando muitas pessoas, até porque a palavra, né, má água, né, aquela água meio apodrecida que acaba destruindo, né, o que a gente tem de bom, né, vai tomando conta. E esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de um médico integrativo e que ele estava falando que assim, ele não é contra medicamento, mas que a gente tem que entender que o remédio, né, ele remedia. Se você não vai na causa, você vai estar só remediando. Porque tem médico que só trata o sintoma. E isso já aconteceu comigo, de ir num médico, você está com uma alteração ali, nos parâmetros. Aliás, também tem essa questão que muitos médicos reclamam, que baixaram os parâmetros, por quê? Para que você considere a pessoa doente, assim, parâmetros que antes eram mais elevados para você considerar que uma pessoa estava com problema de saúde, quando eles reduzem, então você considera que essa pessoa tem problema de saúde antes. Então, e aí entra com medicamento. Então, assim, toda uma manipulação aí que a gente sabe, né? Que a gente tem que ter em mente que uma indústria, ela visa lucro. Então, veja bem, se todas as pessoas fossem saudáveis, não teria lucro ali. Então é só fazer um raciocínio meio lógico ali, né? Eu acho que tem algumas descobertas que foram feitas muito antigamente,
que ajudaram muito, que salvaram vidas, mas hoje em dia a gente vê uma boa parte aí se preocupando meio mais com o lucro e menos com as pessoas, né? Às vezes você vai, quando você mesmo vai em algum médico, por exemplo, você vê que ali você só se vê como um a mais, um número. Não tem aquela preocupação, não tem com você como indivíduo. Você entra ali no protocolo, né? Como aconteceu comigo, vamos dizer, contando a minha situação, minha experiência. De você ir no médico lá, ele olha lá os exames e já quer tacar um monte de remédio. Não, calma, tem algumas situações ali emocionais que podem estar causando alterações. Aí fui num médico integrativo. É totalmente diferente o procedimento lá, entendeu? Você não é um número, porque aí ele quer saber da sua vida, como é a sua rotina, como é o seu. Você está passando por algum momento de estresse? Como está o seu emocional? Como está o seu sono? Como está a sua alimentação? Você faz atividade física? Então, assim, é toda uma avaliação totalmente diferente. E é o que esse médico estava falando. Ele falou: eu posso ter dois pacientes com o mesmo problema cardiológico, ele falou, a mesma cardiopatia. Só que um não faz atividade física, tem uma dieta totalmente desregrada, o outro faz atividade física, tem uma dieta mais equilibrada, mais balanceada. Eu não posso tratar os dois da mesma forma, são dois indivíduos totalmente diferentes, com aspectos diferentes, com rotinas diferentes, eles não dá para você tratar os dois da mesma forma. Agora, a maioria é assim, você vai num médico que não está atento, não olha para o paciente como uma pessoa, como um todo, ele simplesmente trata aquele sintoma que apareceu naquele momento que está ali no exame, sem se preocupar com o todo. E a gente está tendo esse problema, e aí é muita gente sendo medicada, né, remediando sintomas sem buscar a causa. Então nunca vai ter cura. É sempre remédio, remédio, remédio. Aí aquele remédio estraga outra coisa, vai ter outro remédio para consertar o efeito colateral daquele. Aí o outro vai dar outro efeito, aí vai. E assim vai, né? E assim é lucrativo. Para quem, né? Não para quem está ali se entupindo de um monte de coisa. Então a gente tem que ter essa consciência, a gente também começar a questionar, a pensar de uma forma mais lógica também, né? De não achar, porque infelizmente a gente cria aquela mentalidade, eu sou leiga, eu não entendo. Você não entende da parte técnica, mas você entende de você. Então você sabe como está a sua vida, o que pode estar causando. No meu caso, por exemplo, eu sabia por que estava aquele desequilíbrio, mas o outro primeiro médico não quis nem saber, não, tem que tomar remédio, sabe? Não quis avaliar. O segundo, o que eu fui, que era integrativo, já não. Como ele fez toda essa avaliação, ele falou, não, então a gente vai tentar equilibrar isso com mudança de hábito, mudança de rotina, tal. Entendeu? Que foi o que aconteceu. Então, esse cuidado começa a gente tem a cura dentro da gente, e, inclusive com a mudança, às vezes você perceber que alguns hábitos seus estão trazendo prejuízo para sua vida, então cabe a você fazer essa mudança, né? E eu acho que esse caminho de volta para o mais simples muito, vai trazer essa saúde que a gente tinha antes de volta. Que hoje em dia é muita gente remediada aí, né? Muita gente assim dependente, realmente cria dependência de medicação. Porque às vezes até porque a própria pessoa faz essa escolha porque ela não quer ter trabalho. Porque você se cuidar, né? Olhar mais para você, para suas necessidades e fazer mudanças não é fácil. Então, às vezes a pessoa não quer fazer as mudanças, ela prefere um remedinho lá que dá uma controlada nos sintomas e tudo bem. Ela não vai, porque tratar a causa é muito mais complicado. Exige realmente um empenho, exige dedicação, existe vontade de fazer essa mudança. E nem todo mundo quer. Então, hoje, por exemplo, eu evito, né, medicamento quando tem que tomar mesmo, se acontecer, de repente você pegar uma infecção, como já aconteceu, de eu ter que tomar um medicamento, aí tudo bem, mas aí eu tenho consciência de que realmente é uma coisa mais séria, mais grave, que eu vou precisar.
né, de um antibiótico, que existe aí, ainda bem, para controlar esse tipo de coisa mais séria, né? Mas para tudo, para qualquer coisa, já remédio, remédio, entendeu? O remédio para mim é a última opção. Ah, então eu tô com uma dorzinha de cabeça. Eu tento primeiro um óleo essencial, ou então dar uma descansada. Às vezes você tá só estressado, e aí é o teu corpo te avisando, né? Chá, eu fiz um curso de fitoterapia, então alguns chás que eu sei que são anti-inflamatórios, às vezes uma coisinha mais simples, um resfriadinho e tal, dá para controlar completamente, né? Então, eu tenho. E fora que quando você começa a perceber o que é bom e o que é ruim, alimentos que inflamam, você começa a evitar, você começa a procurar se cuidar mais, a tua saúde entra numa estabilidade melhor, né? Então, atividade física é importante fazer, mas aquela que além do benefício, né, físico, te traz também, você gosta de fazer, porque não adianta você fazer uma coisa forçada, que aí você está trabalhando lá o músculo, mas você tá ficando estressado porque você não está fazendo um negócio que você detesta fazer. Então, sempre vai ter alguma coisa que você gosta de fazer, ou caminhar, né? Não precisa ser quilômetros e quilômetros, mas a gente precisa se movimentar realmente. A gente precisa, inclusive tem estudos aí que diz que para os idosos realmente a parte muscular, o fortalecimento das pernas é muito importante para você ter uma saúde mental, né, na idade mais avançada. E isso também é importante que a gente faça, para a gente não cair nas ciladas, que a gente busque o conhecimento, que a gente pesquise, que a gente é, estude, que a gente vá atrás também, porque muitas dessas coisas que, às vezes um médico fala, tomar chá, isso é bobagem, não sei o quê. E tem médicos aí tradicionais, tem um cardiologista até que eu sigo no YouTube, que ele fala dos chás, dos benefícios de determinados chás, do chá de louro, do chá de canela, do cravo, né? Da gente mastigar um cravo, por sinal eu esqueço de fazer isso, mas também tem vários benefícios, que aí eles trazem as informações técnicas, que não é aquilo que foi vozes na cabeça deles. Eles trazem muito médico aí, fitoterapeuta clínico, que eles trazem as evidências, eles trazem estudos, eles trazem as informações técnicas, qual é o princípio ativo que aquela planta tem, que vai te trazer qual e qual benefício, vai trabalhar em qual e qual parte do seu corpo, né? Por exemplo, a cúrcuma, eles falam muito da questão da imunidade. Assim, hoje em dia a gente tem informação. Então é só a gente querer ir atrás dessa informação para trazer mais saúde para a gente e adequar as coisas à nossa sintonia. Então, assim, se tem uma pessoa que gosta, tem gente que gosta de tomar remédio, que só se sente seguro de tomar remédio, ok, é a escolha da pessoa. E tem gente que já não gosta, né? Que é o meu caso, eu não gosto muito, não gosto de quanto menos elemental químico, para mim, melhor para o meu equilíbrio físico. Mas aí tem aquele conflito, né? De que quem não gosta e às vezes parte para uma coisa mais natural, aí é combatida pelos que defendem a tal da ciência o tempo inteiro, que fala, tudo não tem comprovação, não tem comprovação. E a gente viu aí, né, recentemente, muita coisa que falaram que não tinha comprovação, hoje está sendo comprovada a eficácia. E o que falaram que tinha eficácia, hoje está sendo comprovado que não tinha eficácia nenhuma e muito menos comprovação científica. Foram narrativas, foram vozes da cabeça de alguém aí que tinha poder e que hoje está se comprovando que toda aquela manipulação que trouxe medo, que trouxe pavor, né? Aliás, o medo é a maior ferramenta de manipulação que existe desde sempre, né? Através dos séculos aí ela é usada. Então, hoje a gente está vendo, né? Que muita manipulação aconteceu para forçar as pessoas a entrarem aí até consumirem certas substâncias e que hoje a gente está vendo que está sendo comprovado mundo afora que não tinha, além de não ter eficácia, ainda tem efeitos
colaterais bem danosos, né? Com exceção aqui do nosso paísinho, que está um pouco atrasado nessa questão, porque infelizmente a mídia, né, não só que a mídia mundial, né, encobre as verdades, não divulga o que precisa ser divulgado, o que é bom para a população, né? Eles pensam só no próprio umbigo, mas também vão colher isso lá na frente, né? Aí é a escolha de cada um. E é importante, por isso que é importante que a gente busque, faça as nossas buscas, para a gente não cair justamente nessas ciladas e nessas armadilhas aí dos controladores, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.